Nós vimos na nossa última mensagem, vamos recapitular aqui. A gente viu que o nosso Deus, ele trabalha na gente, nos construindo. Nós estamos em obras, a gente está em obras. Desde quando Deus olhou para a terra e viu que o Fernando estaria aqui, quando ele decidiu, o Fernando se tornou o projeto de Deus. E que projeto, né? Que projeto. E nós vimos que o nosso Deus, ele não começa a obra e deixa pelas metades. Não, ele chega até o final. Ele chega até o final. Pode ter certeza que esse Deus que começou essa construção na sua vida, ele vai chegar ao acabamento. Da base ao acabamento. O nosso Deus, ele faz tudo com perfeição. Com perfeição. E ele está nos moldando desde o momento em que ele planejou, que ele pensou em nós nos tornamos projeto de Deus. Nós nos tornamos alvo dos esforços do Senhor. E ele olha para nós. E ele quer nos levar à semelhança de Cristo. À semelhança de Cristo. Sendo assim, hoje, o título da mensagem de hoje é Estamos em Obras, é o nome da série, né? Como vocês podem ver aí. Mas o título da mensagem de hoje é Desculpe o Transtorno. Desculpe o transtorno. Vira para o seu irmão e fala assim, desculpa o transtorno. Desculpa o transtorno aí. Ok? Transtorno, fala bonitinho. Isso mesmo. E eu quero que você abra a palavra de Deus aí, abra a Bíblia em Romanos 5. Romanos 5, do 1 até o 11. Eu quero que você esteja com esse texto aberto. Fica com o texto aberto, ok? Nós vamos ler a palavra do Senhor. Todo mundo aí está com o texto aberto? Sim? Vamos lá então. Se você ainda não acessou, acessa. Se você não abriu, abra. 1, 2, 3 e... Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha o versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez ainda tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Glória a Deus. Versículo 11. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Curva a sua cabeça e feche seus olhos, nós vamos orar. Deus, a tua palavra, Senhor Jesus, ela é espada, Deus, afiada, que penetra o profundo do nosso ser, Deus. Ela é, Senhor Jesus, semente que busca solo fértil para frutificar, ó Deus. E hoje nós declaramos que o nosso coração é essa terra fértil, onde a semente da palavra do Senhor irá ser plantada e dará fruto a 100 por 1, Deus. Esse é o nosso pedido, Senhor Jesus, essa é a nossa crença, em nome do Senhor. Amém. Amém? Ok. Desculpe o transtorno. Fica com essa frase aí na sua mente. A título de introdução, eu faço duas afirmações. Duas afirmações que impactam fortemente as nossas vidas. Para que a gente fale do mesmo assunto, eu afirmo primeiro que exclusividade, presta atenção nessa frase. A exclusividade, ela não cabe na maneira como Deus se relaciona com o homem. A exclusividade não faz parte da maneira como Deus se relaciona com o homem. Esse texto, ele fala
sempre num coletivo. Nós fomos, nós somos, nós esperamos. Para a gente falar do assunto que nós vamos falar nessa noite, é primeiro e mais importante de tudo a gente compreender que quando Deus pensa em um projeto, Ele não pensa exclusivamente em você. Você não é o centro do universo. É muita presunção humana imaginar que Deus está olhando somente para você, cuidando somente de você, ouvindo somente as suas orações, pensando somente no seu futuro, olhando somente para o seu namoro, para o seu casamento, olhando para a sua vida profissional e que Deus está lá sentado num trono com uma lupa, olhando para a sua vida constantemente e exclusivamente para você. Seria colocar Deus na posição de servo do homem e pior, de um só homem. Quando Deus olha para a humanidade, Ele não vê apenas você, Ele vê a humanidade, Ele vê todos. Não quer dizer que Deus não olha para você com um olhar singular, não, Ele vê quem você é, Ele criou você diferente de todos os outros seres humanos. Ele te ama singularmente. Se fosse preciso Jesus voltar aqui à terra, morrer de novo, para salvar a sua vida, Ele faria. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Mas você não é exclusivamente alvo da obra que Deus faz. Não pense que Deus está amarrado a somente o seu destino. Exclusividade não cabe no relacionamento de Deus para com o homem. Exclusividade é exigida de Deus, do homem. Deus exige exclusividade do homem. Adorar somente a Deus, servir somente a Deus. Mas o nosso Deus não serve somente aos nossos desejos. Deus não está obrigado a você. Quando Deus olha para o ser humano, não existe exclusividade da parte dele. Ele exige exclusividade, porque Ele é santo, porque Ele é todo-poderoso, porque Ele é soberano. Mas não sejamos presunçosos a pensar que Deus olha somente para nós. Ok? Segundo, independência não deveria caber na maneira como o homem se relaciona com a igreja. O texto prossegue dizendo, nós. O texto está constantemente se referindo a essa obra salvadora de Deus, a esse esforço de salvação por parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo em um coletivo. Você não é independente, não importa o quão sábio, o quão inteligente, não importa se você tem 10 anos ou 60, você é dependente de Deus em primeiro lugar, obviamente, mas você depende dos seus irmãos, da igreja. Deus faz a obra na sua vida e Ele trabalha na vida das outras pessoas ao seu redor. Deus muitas vezes vai mover as coisas na sua vida para que outros sejam abençoados. E muitas vezes Deus vai mover 50 pessoas para abençoar a sua vida. Deus vai levantar 25, 30 mil profetas para falar com você. Ou Ele vai levantar uma pessoa que vai sair de casa e vai levar a palavra de exortação, a palavra de mudança na sua vida, a palavra de frutificação. Deus vai fazer. Mas Ele usa as pessoas. Você não é independente, não existe essa de caminhar sozinho. Se você está sozinho, você é presa fácil para o diabo. O texto nos fala que nós fomos justificados, nós fomos resgatados, nós temos a esperança. A obra de Deus, ela é coletiva. Nós não devemos nem achar que Deus olha só para nós, e nós não devemos achar que nós somos o centro do universo, e nós não devemos olhar para a Bíblia, ler a palavra de Deus e ficar lá na nossa casa achando que está tudo bem. Você precisa da igreja. Você precisa dos seus pastores, você precisa do seu discipulador, você precisa dos seus irmãos. Nós vivemos em uma geração onde as pessoas querem viver a igreja dentro de casa, viver a igreja sem ninguém incomodar, mas eu sinto muito te dizer que você estar sozinho, você não é igreja. Igreja é coletivo, e o plano de Deus fica muito evidente quando esse texto repete centenas de vezes, não centenas, mas várias vezes,
repete nós, estamos, somos, éramos, fomos. O texto fala de um coletivo, do povo de Deus. Amém? Então, duas palavras, exclusividade e independência. Deus não é exclusivo para você. E você não é independente. Amém? Agora que nós entendemos isso, eu apresento a vocês, com base nesse texto bíblico, duas verdades que impactam as nossas vidas profundamente. Duas verdades que elas são extremamente esclarecedoras, duas verdades que elas são irrefutáveis, duas verdades que elas são indispensáveis para que a gente viva o que esse texto nos diz. Para que a gente seja transformado por Deus nesse texto, através desse texto. Amém? Primeira verdade é que as nossas tribulações, elas são para a glória de Deus. Eita! Vocês entenderam o que eu disse? Todo mundo aqui sabe o que é tribulação, né? Tribulação é um momento difícil. Tribulação é quando você está sendo perseguido, quando seu salário atrasa 3 meses. Quando... Renan chega rio aqui. Renan rio. Hã? Como é que é? Quando o fiéis cobra 3 parcelas e cai tudo de uma vez, e aí estoura o seu nome, vai para o SPC, para o Serasa. Tribulação é quando você tem um problema dentro de casa. Tribulação é quando um parente seu morre, quando seu cachorro morre. São as dificuldades da vida que a gente está falando. E o texto nos diz o seguinte, olha só, gente. E não somente nisso, versículo 3, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Essa esperança é a esperança da glória de Deus. Nos gloriamos aqui, essa palavra diz que a gente agradece, que a gente é feliz, que a gente dá glória a Deus pelos momentos difíceis. Eita! O que isso tem a ver, Natan, com a coletividade cristã? As tribulações, elas são motivo de glória a Deus, devem ser motivo de glória a Deus na vida dos cristãos, em 2 pontos de vista. Primeiro, no ponto de vista individual. O que você vive. O que você vive, olha, presta atenção em mim. O que você vive de dificuldade, de aperto, de tribulação, de tristeza, de dor, de perseguição, de sofrimento, é glória a Deus na sua vida. Eu não estou aqui para pregar um evangelho que vai falar para você que vai ficar tudo bem, pelo contrário. Eu estou aqui para dizer para você que as tribulações vão vir, que os momentos de dificuldade vão vir, mas que se você estiver com seu coração firmado na rocha que é Cristo, Ele vai intervir em seu favor, Ele vai suprir, Ele vai abrir a porta, Ele vai fazer. E quando você estiver do outro lado da tribulação, você vai poder glorificar a Deus pelo que Ele fez na sua vida, na sua família, na sua casa, na sua faculdade, na sua vida. Individualmente você vai poder dobrar os joelhos e dizer: Deus, eu te glorifico, Senhor. Eu te glorifico, Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é Deus provedor, o Senhor é Deus que livra, o Senhor é Deus que salva, o Senhor é misericordioso, o Senhor me perdoou, me livrou do meu pecado. Eu te louvo, Senhor Jesus. A gente precisa ter consciência de que tudo o que a gente passa, porque o nosso Deus é soberano, o nosso Deus não falha, o nosso Deus não é pego de surpresa, então tudo o que a gente passa de dificuldade, de momento difícil, aquela pessoa que te traiu, aquele cara que era seu amigo e falou mal de você, todas as dificuldades que a gente vive. E quando eu digo todas, eu falo tanto as grandes, que tiram o nosso sono, que tiram a nossa paz, que a gente fica sofrendo aquele longo período por conta delas, mas aquelas pequenas também são motivo de glória a Deus. Quantas vezes, gente, quantas vezes eu já vi minha mãe falar assim, ó, falar, não é nem orar, falar assim: Deus, eu preciso tanto disso. E aí 3 dias depois, de alguma forma, materializa. Alguém deixa lá em casa, uma pessoa deposita na conta. Minha mãe tem história disso, assim,
absurdamente, ela precisava de um tanquinho. Ela chegou numa loja dessas, comprando umas coisas lá, e aí tinha uma caixinha de sorteio, ela falou assim, Deus, eu queria que esse tanquinho fosse meu. E colocou lá dentro. De quem que é o tanquinho? Me fala. Vocês querem chutar? Da pastora Edna. E, às vezes, ela estava passando dificuldade. A máquina de lavar estragada, não tinha como lavar roupa e tal. Um detalhe, um tanquinho é difícil para Deus? É um detalhe que transforma uma vida? Vai alguém morrer por falta de um tanquinho? Vai alguém ser salvo a vida por um tanquinho? Não. Calma que a gente vai chegar lá. Calma, Duda. Natan não morre por causa do tanquinho, mas vive por causa dele. Mas, minha mãe pediu e Deus proveu. E hoje minha mãe pode testemunhar, individualmente, que aquela tribulaçãozinha mínima foi para a glória de Deus. Mas não só nesse ponto de vista individual, mas no coletivo. Gente, as dificuldades que a gente passa, por mais que a gente não veja no momento que a gente está passando, elas abençoam a vida das pessoas ao nosso redor. Quando a gente tem o nosso coração firmado no Deus provedor, no Deus soberano, no Deus que não falha, no Deus que não mente. O seu fiéis atrasado 3 parcelas, você pode reclamar dele hoje, mas Deus vai prover na sua vida, você vai conseguir pagar essa conta, e aí amanhã, quando você subir aqui para falar desse fiéis, você vai poder falar, gente, não se preocupem, porque o nosso Deus é Deus provedor, Ele abre porta onde não tem, Ele manda alguém depositar, Ele faz a dívida sumir, mas Ele é Deus soberano. O problema é que, muitas vezes a gente vive com os olhos fechados para a provisão do Senhor, para a bondade de Deus, para a misericórdia e soberania dEle. E a gente acha que a nossa tribulação é mais importante do que a de todas as outras pessoas. E a gente tem a ousadia de reclamar, de ficar bravo com Deus, de perguntar por que eu estou passando por isso, Deus, como se a gente fosse o centro do universo. As suas tribulações são motivo de glória a Deus, na sua vida e na vida dos outros. Aprenda isso. Aprenda isso. Tira de nós esse sofrimento pelas tribulações. Conheço um pastor, vou falar o nome dele aqui, pastor Cacaio. Ele foi presidente da denominação das igrejas cristãs evangélicas do Brasil enquanto eu estava no seminário. E eu lembro que, numa situação difícil que ele estava passando, eu era muito amigo da família deles, e eu lembro que os filhos dele falavam assim, nossa, não, mas eu não entendo como é que meu pai dá conta de ficar com essa cara limpa, sorrindo para todo canto, passando essa dificuldade que a gente está passando aqui. Uma situação realmente difícil. E para ele, pense num cara de boa, tranquilo, descansado. É alguém que entende que esteja acontecendo alguma coisa boa, ou esteja acontecendo alguma coisa ruim, o Deus é o mesmo. E Ele vai usar aquela situação para glorificar o nome dEle. Amém? Então, em primeiro lugar, as tribulações que a gente vive, elas são sim para a glória de Deus, na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Amém? Amém, 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 amém. Mas não para por aí. A gente não vive só de tribulação, vive? Não, né? Graças a Deus, né? Alguns vivem mais do que outros. Mas graças a Deus a gente pode dizer que existem vitórias na nossa vida. O texto diz que nós fomos resgatados. Se existe uma vitória na nossa vida, a gente deve agradecer a Deus por ela. É a vitória de Cristo na cruz. Porque ela é o início de tudo. É a maior vitória ilustrada na Bíblia, mostrada para nós. É a maior imagem de vitória do cristão que existe, é essa. E é disso que esse texto fala. Do sacrifício de Jesus por nós. A maior vitória que nós temos. E eu tenho uma afirmação muito forte para fazer na sua vida, para a sua vida nessa noite. Presta atenção no que eu vou dizer. Primeiro, nós vimos que as nossas tribulações são para a glória de Deus. Em segundo lugar, a segunda afirmação impactante para você, para mim, para nós nessa noite, é que as nossas vitórias, elas não nos tornam melhores. Que, Natan? Você tá louco? Como assim eu não sou melhor por causa das minhas vitórias? Lógico que eu sou. Doce ilusão a sua. Nós não somos melhores porque a gente venceu.
Porque deixa eu te falar uma coisa aqui. Você não venceu. Eu não venci. Se fosse para a gente lutar contra o pecado com as nossas próprias forças, sabe qual seria o destino? Inferno. Hoje a gente estudou Romanos de ponta a ponta. Tiago quase ficou careca, quase ficou assim, ó. Igual eu. Fiz para a câmera, você viu? Paulo Sérgio vai editar. Mas a gente fritou a cabeça com o texto de Romanos, mas uma coisa ficou muito clara, uma verdade ficou muito clara na Bíblia para nós. É que se não fosse pelo amor e pela graça de Deus, nós estaríamos perdidos. Se não fosse pelo amor de Deus por nós, pela graça de Deus nas nossas vidas, a gente não teria força para escolher o bem. A gente não conseguiria salvar a nós mesmos, por mais que a gente fizesse coisas boas, por mais que a gente seja alguém que dá esmola aos pobres, por mais que a gente se esforce por ser perfeito, a gente não consegue vencer o pecado. E o salário do pecado é a morte. E eu digo para você, existe na nossa geração uma teologia, uma mensagem pregada sutilmente, sorrateiramente, dentro das igrejas, dizendo que cristão que vive vitórias é melhor do que cristão que não vive vitórias. Mas eu digo para você, a vitória que nos iguala e nos coloca em pé de igualdade diante do Senhor, não é sua. É a vitória de Cristo na cruz e ponto final. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Se Jesus morreu por nós, nós todos estávamos perdidos, mortos, presos pelas garras do diabo, mortos em pecado, sujos pela imundície do mundo. E Deus enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar e nos igualar diante dele. Eu digo para você, que quando o coração do ser humano começa a ver as vitórias ao seu redor, e se ensoberbecer, querer achar que está melhor do que os outros, olha para a vida do irmão e fala assim, opa, olha aqui, eu tô folgado, eu tô bom agora, ó. Olha aqui, eu não estou passando por aquilo ali, então, ó, olha a minha vitória. Meu emprego é melhor do que Deus me abençoa mais, Deus me ama mais. É porque eu estou lá na igreja, aí eu canto, não estou falando de você não, eu olho para ele, toda hora ele, ó, eu canto lá na igreja, eu prego, e é por isso que eu consegui aquele carro. É por isso que minha mulher não está doente. É por isso que meu filho estuda na melhor escola. Gente, vou falar para vocês, isso é uma doença. E é uma doença que afeta também em dois aspectos. É uma doença que ela é infecciosa, mas ela começa infectando a gente individualmente. Começa. Porque aí morre aquela necessidade da gente buscar o Senhor. A soberba entra no coração do ser humano e a palavra de Deus diz que ele resiste aos soberbos, aos presunçosos de coração. Se ele resiste às pessoas que são soberbas, aos presunçosos, àqueles que são orgulhosos, o relacionamento com Deus está rompido, está distante. Olha só, quando a soberba entra dentro do coração humano, mesmo ele sendo um cristão, Deus dificulta o acesso daquela pessoa a ele. Não diz que a pessoa resiste a Deus. A palavra de Deus não nos fala isso, que a pessoa resiste a Deus, não. Diz que Deus resiste os orgulhosos. É Ele que resiste. E por que ele resiste? Porque Ele te odeia? Não, porque Ele quer quebrar o coração dos orgulhosos. Eita. Aí aquela pessoa que diz, sabe quando eu oro? Parece que está tudo fechado, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Eu não consigo nem ler a Bíblia. Quantas pessoas estão vivendo uma vida abençoada por Deus, pela graça do Senhor? E quando chega um momento de dificuldade, tem gente assim, ó, tá vivendo a bênção, nem lembra que Deus existe. Nem lembra da graça de Deus, nem lembra de igreja, nem lembra de nada disso, faz só o mínimo ali,
do que tem que fazer, vai para a igreja e volta, tá tudo bem. A empresa está prosperando, os filhos estão saudáveis, a esposa está bem, o relacionamento conjugal está legal, o relacionamento com os pais está bom, ninguém nem lê a Bíblia, não lê. Nem orar, não ora. Mas aí acontece aquela mínima dificuldade. O que a pessoa faz? Me fala o que faz? Não. Corre no pastor. Corre no pastor, no líder. Por quê? Porque aquela pessoa não tem a força, o relacionamento com Deus para buscar por si. Aí faz o quê? Corre lá no pastor, pastor, me ajuda. Natan, ora por mim. Fernando, eu estou morrendo. Não digo que a gente não deva ir aos nossos amigos. Mas se toda vez que a gente está passando por uma dificuldade, a gente, antes de orar, antes de se ajoelhar na presença de Deus, antes de buscar o Senhor, a gente vai direto lá, tem alguma coisa errada. E provavelmente, se a gente não busca a Deus nos momentos bons e só busca nos momentos ruins, provavelmente existe soberba no nosso coração. Individualmente essa doença nos contamina, mas ela contamina também coletivamente. Sabe por quê? Vou falar para vocês aqui, dar uma ilustração. A gente vive em comunidade e se relaciona com as pessoas. E quando a gente está passando por momentos difíceis, a gente escolhe as pessoas para quem a gente vai falar, não é? As dificuldades. Ou a gente sai falando para todo mundo. A gente escolhe, tem aquelas pessoas mais próximas. Eu sou mais próximo do Yuri, eu chego pro Yuri e falo, Yuri, minha vida tá difícil. Meus boletos atrasaram 3 e chegaram 3 de uma vez. Eu não sei o que eu faço para pagar esses boletos. Ísio, eu tô passando por uma dificuldade com a minha esposa, me ajuda, cara. Você é meu amigo de tanto tempo, ora por mim, vamos conversar nós dois aqui, me dá uma luz, eu preciso de conselho. A gente faz isso com as pessoas mais próximas. Agora, quando um coração soberbo está vivendo a bênção do Senhor, a vitória, gente, aquela pessoa faz questão de chegar no carrão bonito dela balançando a chave dentro da igreja. Xaleque, xaleque, xaleque. De falar da viagem que ela fez. E não no intuito de testemunhar. Muitas vezes não é no intuito de dar glória a Deus, não. Muitas vezes é no intuito realmente de mostrar que eu sou melhor do que essas pessoas que estão aqui ao meu redor. Eu tenho mais, eu posso mais, minha família é mais abençoada, eu sei mais da palavra de Deus, eu estou aqui em cima, você está lá embaixo. Hoje a gente falou sobre a questão de inveja. A gente nunca admite que a gente sente inveja dos outros, mas a gente ama saber que alguém tem inveja da gente. Ai, que sentimento gostoso, né, Tiago? Nossa, é tão bom você saber, o seu coração se enche. Nossa, se ele sente inveja de mim é porque eu sou melhor do que ele. É porque eu estou em cima, num nível acima do dele. E é contagiante, sabe por quê? Porque as pessoas aprendem umas com as outras. Deixa eu te falar uma coisa. É doce ilusão da gente imaginar que a gente fica perto de alguém e não aprende daquela pessoa. Ai, como os jovens precisam aprender isso. A gente se acha influenciador. Mas o fato é que em 90% das situações nós somos influenciados. Aí você quer andar com aquela pessoa. Bam, bam, bam. Que se acha. O cara que tem o carro, que tem a namorada, que tem o dinheiro. E aprende a ser soberbo com aquela pessoa. E essa doença espalha. E a primeira oportunidade que uma pessoa tem de se colocar por cima dos outros, aí vai. Aí pisa. Aí humilha. Enquanto Deus nos fala que a gente deve viver a esperança, nós vivermos a esperança. E eu te digo, meu irmão, do mesmo jeito que você vive vitórias e tribulações, do mesmo jeito que você vive momentos bons e momentos ruins, olha para a pessoa que está do seu lado aí. Essa pessoa linda, maravilhosa, que você acabou de olhar, esse homem, essa mulher, formoso de rosto, lindos, também passam, tanto por vitórias quanto por tribulações.
Aí é que eu digo, gente, olha só, presta atenção. Lindo, Marcos, né? Aí é que eu digo, gente, ó, presta atenção aqui em mim. Desculpe o transtorno. Por quê? Porque eu estou em obras. Eu vou errar. Eu estou sendo trabalhado por Deus. Do mesmo jeito que você está no processo, do mesmo jeito que você está esperando a glória de Deus na sua vida, do mesmo jeito que você está esperando ser transformado pelo Senhor, do mesmo jeito que você passa por dificuldades na área espiritual, emocional, na área material, do mesmo jeito que você tem dificuldades para aprender uma matéria no colégio, do mesmo jeito que você tem dificuldades para se relacionar com seu pai, com a sua mãe, eu também passo por tribulações, eu também sou limitado, eu também sofro, eu também sou falho e eu estou aquém do que eu deveria ser e do que Deus quer de mim em muitas áreas. Nós estamos em obras. Ele nos salvou, Ele nos escolheu. Nós estamos esperando a glória de Deus nas nossas vidas e, por consequência, a gente deve esperar a glória de Deus ser concretizada, ser plena, encher a vida do nosso irmão também. Do mesmo jeito que Deus está trabalhando na sua vida, Ele está trabalhando na vida do seu irmão. Do mesmo jeito que Deus está abençoando o seu irmão, pode saber que se ainda não chegou a sua bênção, Deus vai te entregar a sua bênção sim. Agora, muitas vezes a gente adia o agir de Deus nas nossas vidas por causa do nosso coração duro, por causa da nossa soberba, por causa do nosso orgulho. E enquanto a gente não se arrepender disso, não pedir perdão ao Senhor, não ser convencido pelo Espírito Santo de que existe algo errado e não sermos levados à transformação que Deus quer na nossa vida no que diz respeito a isso, a gente vai sofrer muito mais. Agora, a palavra para a gente encerrar hoje à noite, para a gente acabar esse tema aqui e partir para o próximo. A palavra que deve ficar na sua mente, no seu coração é esperança. Esperança. Com certeza, enquanto eu estava pregando aqui, enquanto essa mensagem estava rolando, Deus falou ao seu coração. Deus mostrou algo ao seu coração que precisa ser mudado. E eu digo para você que você deve esperar no Senhor. Tenha esperança de que essa obra será concluída. Continua firme. Vai no caminho que Deus colocou na sua frente. Seja o canteiro de obras de Deus na sua vida, que Ele possa encontrar espaço na sua vida para trabalhar, porque Ele vai concluir a obra. Amém? Do jeito que você está aí, só curva a sua cabeça, eu quero orar por você.